quê? Níveis reprogramacionais. Tá. Que aonde eu vou trabalhar como se fosse para ele a terapia do que ele precisa. Vou usar ferramentas de coach, vou usar Bem-vindos ao podcast Vitrine de Negócio, onde o seu negócio ganha voz e a sua marca mais visibilidade. Meu nome é Daniela Safiotti e hoje eu estou com a Leidiane Rosa. Ela que é empresária, mentora, hipnoterapeuta e um presente para mim, né? Que veio da internet. Nós nos conhecemos na internet e há um tempinho. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, né? Esse convite já era uma coisa que eu tinha programado em algo. Sim. E quando veio o convite, eu falei, pronto, é para acontecer. Então, tô aqui. É isso aí. À disposição. A internet nos conectam, né, com pessoas. Ela traz esse presente, né? Eu quero até assim falar em público que você é um presente para mim, né? Obrigada. Em Cuiabá, de ter te conhecido. Gratidão. Já aprendi várias coisas com você e quero aprender mais aqui nesse podcast hoje. Vamos deixar alguns spoilers para o nosso público, né, que tem aí para nos ouvir. Uhum. Quem sabe pode ajudar a evoluir, né? Que a gente veio para esse plano aqui para evolução. Sim, e hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento, né, como pessoa, profissional. Mas antes da gente se aprofundar no tema, eu gostaria que você falasse quem que é como pessoa a Leidiane Rosa, sua trajetória profissional, né, um pouquinho para depois a gente ir para o nosso bate-papo. Como pessoa, é uma pessoa muito alegre, espontânea, que você me conhece, né? Sim. E hoje sou mãe, né? Sou filha, atuo aqui com desenvolvimento humano há mais de 15 anos hoje. Não mais de 10, né? Hoje mais de 15, graças a Deus. E eu falo que cada dia potencializou mais. O desenvolvimento humano entrou na minha vida, vamos falar assim, empurrada. Foi de uma história que hoje, em breve, o nosso livro vai ser contado aí. Uma pessoa que viveu na minha vida por 11 anos, me apresentou e nunca... Disso foi um presente. Sim. Né? Falo que foi meu ex-marido. Vá conhecer. Eu não queria, inventei várias histórias para isso e se tornou hoje a minha profissão, a minha vida vem do desenvolvimento humano. Eu sou muito grata a ele, né? Por me dar essa oportunidade de conhecer o desenvolvimento humano para que eu chegasse no nível que eu estou. E todos os dias a gente evolui um pouco. Né? O desenvolvimento humano é isso, né? Se a pessoa não tem como parar. A evolução do desenvolvimento humano é contínua, todos os dias. Sim. E, bom, então eu vou começar por esse ponto, né? Sim. O que seria um desenvolvimento humano? Como que a pessoa poderia, em quais âmbitos, em quais áreas, né, que a pessoa tem que se desenvolver? Ou eu vejo muitas mulheres querendo se desenvolver profissionalmente. Mas eu acredito que não seja só o caminho, né? A gente não pode esquecer das outras áreas. Não é? O desenvolvimento humano, você que vai falar, você que é a doutora aqui do assunto. Sim, pode falar. Mas o desenvolvimento humano, ele tem que ser por completo. Não adianta eu estar numa área super desenvolvida e deixar as outras áreas para trás. Super boa essa pergunta, vamos lá. Quando eu comecei na área, eu fui um pouquinho mais para minha linha do desenvolvimento como pessoa. Só que depois que eu percebi, olha que engraçado, isso acontece com muitas pessoas que vão para essa área do desenvolvimento humano. Ela acredita que quando ela deslumbra, porque, nossa, aconteceu algo inédito na minha vida, isso eu vou transmitir, isso eu vou falar o quanto antes para as pessoas e vai dar muito certo. Porém, quando aconteceu isso comigo, eu percebi que eu ainda não tinha o porquê ensinar. Isso é muito forte, só que isso é uma permissão. As pessoas precisam entender dessa forma. Né? A transformação, a evolução, ela não é simplesmente uma vez. Ela vai acontecer em várias fases da sua vida. E quando eu fiz isso, meu filho tinha 1 ano, hoje ele tem 18, e eu estava com 23, 22 anos. E nessa época eu falei, eu quero viver disso, eu quero fazer isso, e foi aonde eu aprofundei, fiz várias formações, sou reprogramadora mental, formada em programação neurolinguística, master A gente coach. vai falar um pouquinho Então, disso quando eu hoje. fui para aquilo, eu fui aprofundando em várias formações e fui. Pronto, agora eu estou pronta para, né? E mesmo assim ainda não existia, porque a nossa vida, ela tem ciclos. Sim. Olha que engraçado. Quando a gente vai para esses ciclos, é aonde
cada situação você vive o seu presente através do seu ciclo anterior. Sim. E se você não consegue perceber isso e ajustar, que a gente fala, a gente não vai mudar o passado, não tem como, mas a gente pode ajustar e viver um presente diferente, Sim. que é a construção do seu futuro. Sim. E isso aconteceu há pouco tempo atrás. Eu acho que eu até comentei uma hora nos nossos cafés, né? Sim. Em 2020, acho que foi depois da pandemia, acho que foi 2021. Mesmo com tudo que eu já tinha estudado, com todas as formações, Master Coach, Master Practitioner, vai a linha de pranaterapia, aí vai aprofundando em tudo. Só que eu decidi cuidar de mim. Sim. Não tem como eu curar o ser humano, o outro ser humano, se eu também não estiver curada. Sim. Só que isso precisa ser o quê? De consciência, reconhecido. E uma coisa que você falou bem importante aí, eu acho que o começo da transformação, do desenvolvimento, vem de deixar bem claro o passado. 80% das pessoas vivem no passado. Sim. 20% vivem no futuro e acho que só quase 10% vivem no presente. Quase nada. E aí, você que é mentora, né, que trabalha com desenvolvimento humano, o que acontece com a pessoa? A pessoa se perde no tempo, né? Ela se perde, eu vou explicar um pouquinho do que aconteceu comigo. Sim. Né? A gente acredita, e eu acredito sim, a gente perde aí a trilha no processo. Porque todo ser humano, ele é baseado em... Então, a necessidade, às vezes, faz com que a pessoa, ela foque muito mais nisso do que no próprio ser na sua frente. Entendi. E hoje eu explico para as pessoas que não é focar no dinheiro. E isso em qualquer área da vida. Você pode querer vender uma casa, que você vende casa, né? Se eu focar somente no dinheiro, eu tenho certeza que aquela venda não vai ser concluída. Sim. Eu preciso entender que o meu cliente vai ser muito bem, né? Naquela casa, vai viver com a família, vai ser feliz. Eu preciso transmitir isso para ele. Que aquilo é o melhor para a vida dele. Sim. Né? Porém, se eu coloco simplesmente o quê? O que eu vou ter antes do ser, aí já... Mas boa parte hoje tá meio que no automático no ter, né? Sim. E é aí que as pessoas no desenvolvimento humano se perdem. Como eu trabalho hoje com desenvolvimento não simplesmente na parte teórica, que às vezes é palestra, que as pessoas dizem, eu trabalho com vivência. São dinâmicas vivenciais. A terapia também tem algumas dinâmicas que eu coloco na terapia com vivências, né? Porém, dentro de treinamentos comportamentais que eu atuo com vivências. Por qual motivo? Quando eu trabalho com hipnose, toda a programação de Milton Erickson diz para que eu faça ele imaginar, faça ele vivenciar. Então, a hipnose não é vou ali colocar né, uma moedinha na frente, blum, essa é a hipnose clínica, que às vezes as pessoas confundem muito. Mas quando eu falo de reprogramação mental, eu falo que vamos passear nas suas memórias. E aí me ensina um negócio, a hipnose é só relacionada ao passado? Ou eu tenho como imaginar alguma coisa no futuro também? Não simplesmente só o passado. Quando eu faço um passeio nas memórias, ele também pode passear no momento presente dele. Do momento presente, eu atuo com o futuro, o passado, e o futuro. Que ele prevê, não que ele vá fazer, mas que ele possa imaginar um futuro diferente. Entendi. Na nossa formação de practitioner, diz muito sobre o switch, é uma ferramenta que a gente faz até apagar essa imagem e criar uma nova imagem. Nossa, sério? Isso legal. São técnicas. E você acha que a melhor técnica para alguém transformar, né, ressignificar o passado seria a hipnose hoje? Hoje se auxilia muito, eu utilizo muito. Na realidade, a hipnose ela é um gatilho para que você realmente tome consciência. Mudança de comportamento é tomada de consciência. Eu só consigo ter um novo comportamento a partir de uma tomada de consciência, de uma decisão. Uma decisão. Isso, muitos palestrantes dizem muito sobre isso. Porque não adianta querer Sim. E só ficar querendo, A tomada de decisão vai fazer com que você vire a chavinha. E quando você tem essa tomada de decisão, é tão forte. Eu tenho, né, um grupo de mulheres que você já
você já conhece. Conheço. E eu vejo muitas mulheres presas ao passado. Eu tenho até eu ouvi, né, a pessoa falando que a aparência dela estava prejudicando o desenvolvimento dela. Ela fez uma cirurgia na boca, não ficou bom nos dentes, né? E aí a traumatizou de duas formas. Pela dor e por não ter ficado como resultado, ter atingido o resultado esperado. Na realidade, E isso travou a pessoa. Isso trava, porque ainda há uma distorção de imagem. Sim. Ela não se aprovou. Ela está buscando aprovação. E aí, ela falou assim, e como refazer algo que eu não gostei se eu senti muita dor? E eu não consigo sair disso. Forte. Muito forte. Por isso que eu tô te perguntando da hipnose. Eu lembrei dela. Eu falei, nossa. Essa é uma tomada de decisão. De identificar em que momento da vida dela ela foi desaprovada. Isso na vivência familiar, ou através de uma separação, que isso, os divórcios, eu percebo hoje, muitas mulheres, elas passam por isso. Sim. Né? Eu passei por isso, e no momento que eu passei por isso, eu entendia que foi por tudo era culpa do ex-marido. E hoje eu entendo que não é culpa. Não existe culpado nessa história. Existe algo que você vem trazendo das suas heranças. Que você carrega isso muito tempo. E quando você tem essa tomada de decisão, mas isso precisa ser um nível de consciência muito claro. Por isso que é importante, eu falo que as pessoas têm receio em buscar ajuda. Não se hesite em buscar ajuda. Eu não tô doente, eu não tô aquilo. A ajuda é um contexto que ou um terapeuta, um psicólogo, claro que busque pessoas, né, com capacidade que te possa auxiliar nisso. Não necessariamente que aquela pessoa, às vezes, né, porque ela tem tudo isso, às vezes ela não vai conseguir te auxiliar. Sim. Por afinidade, por contextos mesmo, né, de igualdade. Eu falo que precisa buscar pessoas que vão fazer com que te ajude a chegar a um próximo nível. Sim, sim. E isso vai fazer com que ela te vê na sua contada de história, que a gente fala dentro da terapia, né? Ela te vê de forma diferente, ela vai mostrar para você caminhos. Ela te auxilia no caminho, no processo. Porque nós, terapeutas, na minha área, com desenvolvimento e comportamento humano, a gente tem ferramentas para isso. Sim. E são essas ferramentas que vão te auxiliar. E às vezes a mesma ferramenta que funciona comigo, às vezes não funciona com a Márcia. Não vai funcionar. Não funciona com o João. Tem que ver, acho que todo um contexto, isso, né? Por isso que existe uma triagem. É. Se for falar assim, pegar o Ctrl+C, Ctrl+V, isso, uma das coisas que quando eu fiz a minha primeira formação em coach, eles te dão uma prévia de como fazer sessões. Sim. E eu percebo que tem muitas pessoas que carregam isso. Eu não carrego. Por qual motivo? São ferramentas que não vai fazer sentido para aquela... Não existe paciente, existe cliente. Para aquele cliente. Entendi. Até para os psicólogos, a gente não pode dizer que é um paciente. Porque a pessoa se iguala como uma pessoa doente. Ah, entendi. E não é um cliente. Entendi. Hoje você atua também na parte do coaching ou não? Eu uso a ferramenta dos coaching. Na mentoria? Nas mentorias. Hoje eu tenho a mentoria 360, que é de posicionamento. Eu tenho a mentoria MMC, que é de mente consciente, onde eu trabalho... Não, então, calma. Fala aí como que funciona essas mentorias, já explica pro pessoal, né, como que funciona e já vende seu peixe, aproveita. É que é personalizado, eu prefiro personalizar. Existe, por né? exemplo, O do MMC, ele trabalha o quê? Níveis reprogramacionais. Ah, tá. Aonde eu vou trabalhar como se fosse para ele a terapia do que ele precisa. Vou usar ferramentas de coach, vou usar ferramentas de hipnose, vou usar ferramentas de comportamento e desenvolvimento humano com ele. A programação neurolinguística? O tempo inteiro. A programação eu uso do início ao fim. Entendi. Porque a intenção da MMC é reprogramar a mente. Olha, que legal. Para de posicionamento, eu trago para ela num nível, se for uma empresária, eu vou trabalhar ela para o posicionamento empresarial dela. Entendi. Então, um seria mais pro pessoal e o outro isso. Empresarial. No empresarial, automaticamente tem partes que eu utilizo, né, da MMC, porque precisa. Não tem como ser sozinho. Desvincular, né? Porque atrás do CNPJ tem um CPF, não tem como CPF, tem uma criança. Não tem como desenvolver o CNPJ sem
Se a pessoa estiver parada ali, por exemplo, no passado, como A pessoa maioria que física. chega para mim, eu quero de posicionamento, eu volto para MMC. Eu imagino mesmo. A maioria, porque existe traumas Sim. que elas mesmas, por exemplo, de imagem, de bloqueios, e é isso eu vou trazer para a MMC para que ela possa fazer o processo. E aí, Leide, eu gostaria que a gente falasse um pouquinho, até porque eu tenho ouvido muito disso. As pessoas querem se desenvolver, mas tem muitas crenças limitantes, muitos traumas, né? E nesse sentido, foi o que nós conversamos já sobre a hipnose. Teria alguma outra ferramenta que você utiliza? É o coaching? Porque eu vejo muitas pessoas, eu quero voltar um pouquinho nisso, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar pessoas que vão precisar. Sim, isso é importante. E precisam parar de olhar para o passado, porque o passado é uma referência pra gente, né? Mas não tem como a gente olhar, vamos fazer um exercício aqui agora. Eu tô olhando para frente, aí eu olho para trás. Não tem como olhar... Diferente. Não tem como olhar nas duas direções. Mesmo você olhando para frente, o seu passado vai estar do seu lado. Então, mas eu falo assim, muitas pessoas querem olhar para o passado. Ou eu faço uma opção de olhar para frente e aprendo com o passado, ou fico olhando para o passado, né? Eu não consigo olhar nas duas direções ao mesmo tempo. Qual foi a fala que eu utilizei no início? Ai, qual? Você me pegou. Tomada de decisão. Tomada de decisão. Para que eu olhe para frente, eu tenho que tomar uma decisão de ressignificar o passado. Não que eu esqueça o passado. Mas agora vamos ser práticas, que eu quero que esse vídeo ajude muitas pessoas. Sim. A programação neurolinguística, como que ajudaria uma pessoa, igual eu te falei, né, que teve um trauma de uma cirurgia, ou uma mulher que foi abandonada, ou um homem que se acha velho para abrir uma empresa. Nessas situações, como que você conseguiria ajudar através dessas ferramentas? Buscando entender onde foi que falaram que ele é insuficiente. Isso vem muito da infância. Que é um passado distante. Que muitas vezes, se for uma pessoa que está na sua faixa etária de 50, 60 anos, tô velho. Porque eu escuto muito. Você não escuta isso? Isso, eu tô velho. Não, para estudar, eu vou voltar a estudar. Mas já tenho 50 anos. Então, assim, o que eu sempre falo para ele? Ele foi programado, isso é uma programação, desde a infância, que se ele chegar, porque a maioria das pessoas lá atrás falava, se eu chegar até os meus 50, eu falo pelo meu pai. Meu pai, ele tem hoje 60 anos e ele pensou que ele não teria uma filha, ele não veria a filha dele casar. Entendi. E eu casei, ele me viu casar. Sim. Né? E ele falou, putz, eu tô vendo casar. Eu acho que eu não vou conseguir ver meu... Então, ele foi programado para ele viver até uma faixa etária de idade. Hoje ele já chegou a 60. Hoje ele sabe que isso depende mais dele. Ele pode chegar, só que ele mesmo às vezes fala, tô velho pra isso. Aí eu falo, velho tá na sua mente. É mudança de mente, mudança então, de mente. Aquela mulher que foi abandonada pelo marido, minha vida acabou, não consigo fazer nada, não sei o quê. Eu falei muitas vezes isso. Eu falei, minha vida acabou, minha vida foi destruída, agora eu sou... Gente, eu falo que eu descobri que os meus 40 é o meu começo, Sim. o meu recomeço. E foi aonde eu tive mais consciência. Eu falo que eu tô no auge com os meus 40 anos. Tudo tá acontecendo esse ano. Sim. Tá incrível. Que porque bom. foi tomadas de decisões, Sim. de escolhas boas, de pessoas, de ambiências boas. Isso faz grande diferença. Porque é ali que você vai perceber quem também fala pra você todos os dias que você também é incrível antes de você. Porque você precisa ser a primeira a falar que você é incrível. Sim. Precisa acreditar. Sim. Se a pessoa não acredita em si e em Deus, primeiramente, e tudo, que eu falo que Deus, depois que eu tive essa consciência que é Ele, se não for Ele, as coisas da minha vida não acontecem. Entreguei o controle. Se tem controle aqui, tá aqui, ó. Eu fiz isso com Deus e falei, olha... Com as minhas forças, esses anos todos, foi com minha força, eu mesmo lá buscando e fazendo, por mais que eu não pare de fazer. Só que as decisões, elas são bem feitas hoje através do quê? Do meu relacionamento com Deus. Você falou num ponto que eu acredito muito, que é o que cada um de nós somos corpo, alma e espírito, Sim. né? E ambos se influenciam. Se conectam, Sim. né? A gente teve essa conversa um dia Sim. desses, né? E o espírito... Quando uma pessoa está conectada ao espírito,
a pessoa, você até percebe a pessoa mais centrada, a pessoa mais tranquila, a pessoa mais com domínio próprio, né? Aí tem a alma, que são as emoções. E lembra que você falou, a gente vai ser emoção, mesmo que a gente esteja conectada, mas quando a gente está bem conectado ao espírito, as nossas emoções não nos dominam, né? Não nos dirigem. Enquanto a emoção estiver dominando, você não vai sair do passado. Então, boa, é isso que eu quero ressaltar, porque eu tenho ouvido muitas histórias, sabe, de mulheres, eu não consigo, eu não sei o quê. Que as emoções delas ainda estão maiores. Sim. Na realidade, não são só as emoções, as dores também. A alma se concentra todas as nossas emoções, tanto dor, sentimento, né, tudo ser criado ali. Enquanto ela viver nessa fase, que falei que foi em 2021 que eu virei essa chave, né? Troquei, outros falam drive, falam um monte de coisa, mas foi ali que eu percebi. Todo mundo fala de próximo nível, próximo nível, próximo nível. Mas corpo, alma e espírito, eu não quero viver aqui. Se aqui vive a dor, então peraí, como que eu faço para acessar o espírito? Isso. Foi essa pergunta que eu fiz para mim. Eu falei, eu quero entender que eu quero viver ali, ó, no espírito, esse negócio de dor. Leide, mas você é um robozinho que não sente nada? Sinto, porque eu sou ser humano. Sim. Mas a decisão de permanecer ali é minha. Isso, eu também tenho vivido isso. Se eu quero ficar ali, se eu quero... vou ficar ali choramingando, essa dor e tal. Cara, não vai sair dali. Enquanto você não sair dali, você não vai passar pro próximo nível. Sim. Então, foi ali que eu vi que se eu não fizesse isso com a minha vida, entendesse isso, na reprogramação neurolinguística, é consciência. E vou mais além, que aí a gente vai ter muito mais assunto dentro das minhas páginas, eu vou falar bastante sobre isso, nos níveis neurológicos, que é no nível de identidade. Enquanto você não sabe quem realmente você é, que é identidade sua, clara, plena, que a gente fala, eu tô plena na minha identidade, quem eu sou. Você não vai para o próximo nível. Tá. Você sempre vai voltar para os seus níveis de crenças, seus níveis de valores, e vai descendo. Aí você não vai ter mudança de comportamento, você não vai se identificar boa, que é o seu nível de habilidade, Sim. e vai voltar para a ambiência, estaca zero. Sim, mas você acha que para a pessoa chegar nesse nível de conexão, né, de identidade, de ter a sua identidade, ela precisa fazer o quê? Porque tem gente que Maria vai com as outras, né? Assim, Se ela é Maria vai com as outras, ela vai continuar. Mas ela não consegue... Ela precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda. Eu falo isso porque eu tenho auxílio até hoje. E essa Maria vai com as outras que eu falo, por quê? Eu tenho ouvido muito falar em comparação. Sim. E as pessoas, elas estão sendo sufocadas pela comparação. Autoimagem. Isso para nós é um bloqueio de autoimagem. Sim. Enquanto ela se compara com outra pessoa, enquanto ela não se enxerga ela mesma. Eu passei muito por isso. É onde as pessoas buscam o quê? Elas buscam, não vou dizer que isso seja ruim, é legal para as mulheres que identificam que ela precisa de uma cirurgia plástica, de algo no rosto, de mudança e disso outro, a gente pode evoluir sim. Se pegarem a minha foto do antes e depois, assustam. É assustador. Só que não preciso transformar a minha essência. Não, e eu não preciso ser igual àquela pessoa. Eu não preciso Eu não preciso ser igual ao padrão que é imposto pela sociedade. Não. Eu posso melhorar para eu mesma, né? Para eu me sentir bem. Melhor. Não que eu seja igual a outra pessoa. Sim. Hoje, o que isso acontece? Eu identifiquei que a atividade física, para mim, é inegociável. Não, agora a gente vai falar sobre o corpo, porque é corpo, alma e espírito. Um completa o outro. Sim. A atividade física, para mim, é inegociável. A alimentação é inegociável. Mas tem suas regalias? Tem, que eu, igual eu falo, não sou robozinho, jamais. Adoro. Isso aqui é um café, dependendo do horário, tem gente que não toma mais, eu tomo, não tenho isso comigo. Amo chá, amo várias coisas diferentes. Eu falo que eu sou cuiabana, mas eu tenho sangue do sul, só pode. É chimarrão, é chá quente, pode ser o dia que for. Nesse calor de Cuiabá. Nesse calor, pode ser o dia que for. Não precisa nem ligar ventilador, nada, todo um trem quente. Sim. Então, o que eu explico para as pessoas? É você, não é sobre o outro. Quem é você, o seu nível de identidade, que vai transmitir quem realmente você vai passar para o outro. Não é de imagem. Leide, você quer se parecer com alguém? Não. Por mais que as pessoas falam que eu pareço com não sei quem, não tenho nada a ver com isso. Eu tenho criado e feito ou refeito a minha imagem. Sim. Como eu quero
se colocar como posicionamento, a minha empresa se posiciona, como a lei se posiciona perante a sociedade, isso faz uma grande diferença no seu negócio. Sim. Só para fechar um pouquinho desse tópico que nós abordamos, você fala muito em poder interior. Quais você acha que são os maiores bloqueios que as pessoas enfrentam para acessar esse poder interior? Falar de poder é quando você declara que tu tem o poder. Sim. Primeiro já é um ponto... Tá relacionado à identidade que a gente tá falando, né? Muito a ver com isso. Porém, quando ela não encontra esse poder dela, porque ela não teve intimidade com o Cristo, né? Vamos dizer Cristo, outras pessoas acreditam que é o universo. Sim, porque natureza. E tem gente que vai acreditar em várias coisas. Mas como eu sou cristã, eu reafirmo. Enquanto ela não encontra o verdadeiro poder dela, que não é sobre coisas ou pessoas, é ela e Deus. O poder vem dele. Para que eu continue aqui falando com você, se não fosse o poder dele, a graça dele para eu estar aqui, eu não estaria aqui hoje. Sim. Então, assim, eu falo que quando você vive pela graça, é o verdadeiro poder. Só que hoje, para as pessoas, ainda é muito superficial isso, porque ela não teve essa conexão. Entende? Então, assim... ouvir falar, né? É só ouvir falar. Mas quando eu trago para teoria, por isso que eu falo que a minha ferramenta hoje, eu pedi muito para Deus, que mesmo que eu tiver... Tanto que eu já estudei, esse dia que eu fiz uma mudança de casa... Eu não sabia que eu tinha tanto livro. Que eu vou comprando, você vai colocando, vai estocando. E quando eu fui mudar, eu falei, gente, é muito livro, eu já li tudo isso. Olha que legal. E eu fiquei assustada com tudo aquilo que eu passei anos estudando. Em 5 anos foram muitos livros. Que legal. E agora eu falei, agora eu vou fazer um estante para colocar tudo isso. É como se fosse um troféu, aquilo ali é um valor para mim hoje, sabe? E tem coisas que eu voltei a reler. Então, isso faz grande diferença no que você se torna. Sim. Olha como que isso é forte. Mas as pessoas estão com preguiça de ler. E acho que é muita internet, né? Ontem eu estava assistindo um podcast... Não compram mais livros, adoro livro. Então, eu também. Eu gosto do físico, né? Do impresso, né? E ontem eu estava assistindo um podcast que o cara falou, olha... Cuidado para você, ao invés de navegar na internet, você não naufragar, né? Sim, naufraga. E as pessoas, elas têm perdido muito tempo, né, na internet. E muitas vezes... um livro, né, o Quid, que fala, né, para ler. Sim. Só que vai ter a distração. Então, para que a pessoa comece a reprogramar, que é onde eu sempre falo, reeducar tanto a alimentação quanto a mente, tu precisa tirar suas distrações. E outra coisa, a tela, né? Ela é ruim para nós. Ela vai principalmente à noite, né? Ela vai fazer com que você vá pro teu celular, é onde você vai para distrações, tu não para de ler o livro. E até para a produção, acho que melatonina, se eu não me engano, muito. Prejudica. Porque 10 horas, se você não fecha tudo, você não vai ter um bom sono. Então é bom o livro mesmo. O impresso mesmo. Impresso. Mas só fechando o que a gente estava falando, a importância do corpo, alma e espírito, né? Você gerir as suas emoções, você se conectar com a espiritualidade e você com o corpo, né? Alimentação, porque ele libera endorfina, qualidade de vida. E aí também pensar no futuro, né? Como que eu quero envelhecer? Mente forte não fica em corpo fraco. Boa. É boa isso. Como que eu quero ser forte, minha mente ser forte, mas é um corpo sedentário? Sim, e com aí? certeza. Verdade. Eu quero força. É igual aquelas pessoas assim, isso aqui eu consigo carregar. Nossa, mas na hora que ele pega, ele fala, nossa, que trem pesado. A mente dele estava forte até o momento que ele pega. Sim. Mas o corpo dele é fraco, não sustenta. Sim, com certeza. Então, e limita, né? A pessoa que não tem muita saúde, ela fica limitada. Ele vai se limitar o tempo inteiro. Porque na hora que dá esse start, a mente dele vai entender que ele não dá conta. Então, é onde ele não dá conta de fazer dinheiro. Porque ninguém se ganha dinheiro, as pessoas fazem dinheiro. Sim. E aí, deixa eu te falar, desse 15 anos, né, que você falou de... 15 anos. Dessa trajetória sua, o que você presenciou, o que mais te chamou a atenção, uma transformação, foi a sua ou foi de alguém? Porque é bom as pessoas ouvirem testemunhos, histórias, né, que às vezes elas se identificam com aquela história. Hoje, graças a Deus, tem bastante testemunho, inclusive um tá aqui na minha frente, né? A conexão é tão forte, tão mental que tá aqui. Que legal, olha. Então fale. Ele permite falar? Permite. Então tá bom. Eu falo que quando eu saí de algumas das minhas formações, eu comecei a levar a mensagem de forma, né,
para empresas, que eu adoro falar com empresas, né? Sim. Que ali eu falo que tem a grande oportunidade de muitas transformações, de levar a mensagem do empreendedorismo também para muitas outras pessoas, Sim. né? E primeiro foi uma das minhas transformações que eu falava que jamais seria quem sou hoje, né? Não acreditava em mim mesma. Eu falo que a melhor forma de se mostrar o desenvolvimento humano é você sendo o produto. Com né? certeza. Você tem propriedade em falar aquilo, né? Disso e que isso realmente acontece. Por isso que eu falo que eu acredito no ser humano. Tem muitas pessoas que falam que eu não acredito mais no ser humano. Eu acredito. Porque nem mesmo ele acredita nele. Então, se eu começo a mostrar para ele as habilidades dele, as capacidades deles que estão escondidas, nossa, ele vai levar um susto. Fala, putz, eu consigo fazer tudo isso? Sim. Porque é uma caixinha de surpresa. Então, isso é transformação para mim. E o Sidney, né, que foi um dos meus mentorados lá atrás, que a gente começou uma trajetória, foi uma das palestras que eu fiz, e eu falo, né, dentro das palestras, que se uma pessoa, no meio da plateia, utilizar uma das ferramentas ali, ou persistir num processo de evolução, de mudança, porque é persistência. Não vou dizer para você, eu já falo quando eu vou fazer uma mentoria, tem gente que vai afastar, tem gente que vai desistir, porque eu também sou ser humano, eu quis desistir das minhas evoluções. Sim. É normal as pessoas correrem disso. Sim, mas né? o Sidney tá aqui na nossa frente, do nosso lado, né? Isso. Foi mais uma transformação pessoal ou profissional? Pessoal e profissional. Ele era supervisor, né, de um time, e a empresa colocou todo mundo para assistir. E eu disse que se uma pessoa dali quisesse, né, mudar, eu dei um pro bono para várias pessoas ali, e ele foi uma pessoa que aceitou. É por isso que eu falo que é persistência. Não é porque, eu não tenho dinheiro, porque muitas pessoas falam assim, eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro. Lembrando que você tá mentindo para você mesmo. Tem aquele velho ditado, né, quem quer, faz, quem não quer, dá Arruma desculpa, uma desculpa. né? E assim, ele, para mim, eu pensava que ele ia desistir pelo processo, pela forma, pelas necessidades que eu percebia nele. E ele todo mês estava ali na sua sessão. Todo mês fazendo. O dia que não dava para ir, ele não tinha como ir, ele me avisava. E mesmo assim, não, vamos... Para que ele continuasse. E hoje eu vejo um grande empresário. Olha, que legal. Dali ele conseguiu... E deve ser muito gratificante para você, né? Muito, não tem dinheiro que pague isso. Falo que é gratificante ver uma transformação. Ver uma transformação. E tem outras, tem de amigas, né, que não era palestrante, não cantava, hoje ela sobe no palco, destravou totalmente, tirou essa carteirinha da OB, ela foi fazer uma reprogramação comigo para fazer a carteirinha da OB dela, para fazer a prova. E hoje ela sobe no palco e canta, ela fala sua culpa. Gente, que maravilhoso, então, né? Você vê a pessoa deslanchando na vida. E eu falo que não foi através só, não é a Leide só foi a mensageira. Mas é isso que eu quero abordar agora, no próximo tópico. Eu vejo que é um propósito de vida, né? Eu vejo que você não é um trabalho, eu vejo como algo muito maior quando você fala. Eu vejo paixão, eu vejo... algo, sabe, que você é uma coisa assim, eu nasci para isso, eu quero ajudar, e claro, o dinheiro é uma consequência. É uma consequência. Por muito tempo, eu falo que eu até falava, mas gente, se eu decidir viver disso, e isso não chega para mim, tem alguma coisa errada. Eu pensava desse jeito, eu descobri isso num processo de terapia. Eu sempre falo, por que a gente tem que ter uma pessoa do nosso lado? Sim, com certeza. Tá? Isso é importantíssimo. Eu nunca caminhei sozinha. Sim. Eu sempre tenho a pessoa do meu lado, né? Porque muitas das vezes está muito no processo de escassez. Eu vim para servir. Entendi. Eu vim para servir e também poder me manter, realizar sonhos através do que eu vivo, do que eu gosto de servir. Mas e essa descoberta de propósito foi aos poucos? Como que foi que isso? Assim, nossa, olha, é o meu propósito de vida. Eu tô te perguntando isso porque quando a gente descobre o nosso propósito, por exemplo, se você me perguntar, eu vou saber, eu gosto muito de projeto social. Sim. Desde os meus 17 anos, eu desenvolvo projeto social sem ganhar R$1. Pelo contrário, muitas vezes eu coloquei meu dinheiro ali, porque para mim é o lugar que eu sou mais feliz, é ajudar criança, ajudar adolescente, né? E é onde eu me realizo, porque eu não tenho interesse, é uma coisa genuína. Mas, então, eu me vi com 17 anos, assim, eu quero fazer isso pro resto da minha vida. E você? Você foi de repente ou foi uma coisa gradativa que você foi percebendo? Eu vou dizer pra você, eu era uma pessoa totalmente fechada,
não gostava, igual eu falo, eu não gostava de pessoas, eu sou bem clara em falar. Não gostava de gente, não gostava nem de abraço, de servir pessoas. E dentro de um evento, de um treinamento que eu participei, foi ali que eu comecei a desenvolver isso em mim, né? Porque as nossas famílias antigas não tem essa mania de dizer eu te amo, de abraçar, de cuidar. Meus pais mesmo não têm. Não tem. E eu aprendi isso dentro dessa imersão que eu fiz, de 3 dias. E chegando lá, quando eu decidi viver daquilo, eu falei, gente que nunca viu na vida, me abraçou com o carinho que me entregou. Como que eu faço para levar isso, essa mensagem? Sim. Só que eu não percebia, e às vezes as pessoas pensam que é de uma hora para a outra. Servir de verdade é diferente do que só falar por dinheiro. Hoje, pode ser quem for. Merece um abraço, eu vou abraçar. E que seja de coração com coração. Sim. Essa é a verdadeira essência que você carrega. Isso vem de pessoa, tá? Tem pessoas que pegam tudo isso e transmitem só que não dura. Sim. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é que eu não quero só o sucesso. O sucesso ele pode ser passageiro. Sim. Quero viver as vitórias de cada dia. Sim. E assim, quando a gente descobre o nosso propósito de vida, parece que a nossa vida vai para um outro nível, né? Outro, totalmente. Quem serve ganha mais. Quem serve mais, ganha mais. Então, na vida, isso depende de quanto você serve. Sim, e aí eu queria que você desse uma dica para quem vai nos ouvir nesse vídeo, né? Como descobrir o propósito? Só antes de você responder, tem uma mulher lá em Rondonópolis, que uma vez ela mandou uma mensagem para mim: Daniela, eu quero te ajudar no Café Entre Mulheres. Quero te ajudar no seu propósito aqui, no seu projeto aqui. Ela não falou propósito, não, ela falou no seu projeto. E aí eu falei, o que eu vou responder para ela, né? Aí eu fiquei assim uns 2 minutos pensando. Aí eu falei assim, bom, eu vou responder isso aqui. Aí eu perguntei para ela, você sabe qual que é o seu propósito de vida? E ela falou, não. Porque, às vezes, o meu propósito é diferente do seu. E graças a Deus por isso, né? Cada um servindo as pessoas de uma forma diferente. Ela deu risada, assim... Olha, Dani, o meu propósito de vida é descobrir o meu propósito. Tem gente que vive isso sim, gente. E eu acho que a maioria... Vive. O propósito de vida, eu falo que é quando você entende... que não é só sobre dinheiro. Muitas pessoas pensam que eu vou descobrir o propósito de vida para que eu seja muito bem rentável. O propósito faz com que isso fature. Muitas pessoas vendem isso aí fora. Sim. Não, gente. Propósito de vida é quando você serve a sua essência verdadeira, e que muitas pessoas não conseguem identificar qual é a sua verdadeira essência. Então... As pessoas estão atrás do propósito, mas não conhecem a sua essência. E para que eu conheça o meu propósito, primeiro eu preciso me conhecer. Boa. Entendi. A permissão de se conhecer é totalmente diferente de eu ir atrás do meu propósito. Por isso que muitas das vezes as pessoas se perdem. Entendi. Olha a força disso. Eu me perco encontrando o meu propósito. Que negócio que é esse? Por que não me conhecer primeiro? E que é onde as pessoas acreditam que uma terapia ou uma sessão com psicóloga... Isso é para quem tá doente. Eu sempre... Aí me corrija. Vamos pensar juntas aqui. Todas as vezes que as pessoas me perguntam, mas como que eu descubro o meu propósito? Eu falei, olha, o caminho, vou te dar uma dica. Das ferramentas é você olhar para dentro de você e falar, olha, qual que é a minha paixão? O que eu tenho facilidade? Né? Porque é algo que Deus colocou dentro de você. Mas ela vai encontrar várias paixões. Aí ela vai... O que eu vejo muito... Mas uma facilidade, por exemplo, você tem facilidade na comunicação. Sim. Né? Só que você desenvolveu. Só que eu não era. Você desenvolveu agora. Não gostava de gente. Mas você falou que teve uma paixão nos encontros. Eu nem falava com pessoas. Entendi. E você desenvolveu, então foi aos poucos. Isso foi desenvolvido. Por isso que eu falo pra você, isso foi eu falo que não é um dom, foi um talento. Por mais que eu cantava na igreja desde 6 anos, mas na hora que eu pegava o microfone, eu tava tremendo. E acontece com muitas pessoas isso. Eu acho que a maioria, né? De 10 pessoas, 7 ou 8 ficam assim. A minoria é não tremer. Então, me colocaram uma vez para palestrar para 1.500 pessoas, eu tava lá, o que eu faço aqui? Me jogaram, fica aí. Nossa. Passada, o que eu faço, né? Só isso. Falei, pronto, vamos lá. Ainda ficou traumatizante, colocaram a música da Lady Gaga. Para eu subir num palco, para 1.500 pessoas. Para mim foi traumatizante, porque eu não era fã, não sou fã. O que era para fazer? Eu tinha que palestrar, falar de um produto. Mas que tinha a ver... E na hora que eu subi, colocaram a música da Lady Gaga. Eu falei, pronto, não gosto da menina, o que eu tô fazendo aqui? Nossa!
E se remete o quê? Volta lá atrás. Mas o talento de comunicação foi o quê? Desenvolvido. E hoje, já até através da reprogramação mental, foi onde eu comecei a utilizar isso com palestra, com desenvolvimento humano. Já dei aula para as pessoas que querem parte de oratória, como falar, como se posicionar. Sim. Eu era assim? Não, foi um talento que foi desenvolvido. Ontem eu entrevistei uma pessoa aqui que ele tem um projeto. Ele desenvolve vários treinamentos, cursos em relação à comunicação. Legal. E aí eu até citei uma frase do Warren Buffett, né? Um dos maiores investidores do mundo. Que ele sempre teve um talento dentro dele, só que ele tinha dificuldade em exteriorizar esse talento. Comunicar. Né? E aí ele fala uma frase que você pode aumentar até 50% do seu potencial se você tiver uma boa comunicação. Uma boa comunicação. Então, se a pessoa for esforçada, se ela tiver capacidade, se ela conseguir desenvolver um produto bom, um serviço bom, tiver uma mercadoria boa, mas se ela não tiver uma boa comunicação, é 50% que ela tem só, né? Eu vou mais além com você nisso. Se a pessoa não entende, mesmo ela falando, porque comunicar não quer dizer a pessoa falar. Não, Ó, a grande diferença tá aí. Uhum. Mesmo com tudo isso, se ela não entende realmente, eu falo isso de essência, se ela não sabe o nível de identidade que ela é, a clareza de quem ela é, ela não consegue vender. Ela não consegue comunicar, vou ser mais clara. Entendi. Ela sabe só hablar. Tem uma diferença, então. Grande diferença. Fala pra nós essa diferença aí. E vai ter que ir atrás da Leide. Ué, tô querendo tudo, né? Vai ter que ir atrás da Leide, porque eu falo que eu também, depois que eu aprendi a falar. Até papagaio aprende a falar. Sim. Mas comunicar com excelência é totalmente diferente. As pessoas entenderem, né? Ser uma comunicação Gente, clara. existe curso até para respirar. Olha. Tem gente que não sabe disso, tem gente que não sabe respirar. Sim. E tem uma respiração que faz você desacelerar, né? A respiração cíclica, ou dependendo do diafragma nível, também, né? Pelo dependendo do diafragma. nível dela. Isso é exercício. Tudo existe técnica, existe métodos, mas as pessoas hoje estão preguiçosas, elas não querem usar métodos. Gente, se uma pessoa, através de um método, chegou num nível, por que não eu estudar aquele método? Não que eu precise ser Ctrl+C, Ctrl+V para aquilo ali. Eu posso olhar para aquilo, identificar com as minhas capacidades, por isso que eu falo, de se conhecer é importante. Identificar com as minhas capacidades, com as minhas habilidades, você vai longe. Sim. E eu tô vendo que você fala, na sua fala, né? Tem um pouco de coaching, tem um pouco de programação neurolinguística, e a hipnose eu sei pouco, né? A hipnose, eu já usei ela aqui, mais... você não percebeu. Sério? Sério? Porque se eu trago para um momento de sessão, eu vou utilizar técnicas de voz, eu vou utilizar técnica da programação. Isso tudo é técnica. Mas é uma junção, então, né? É uma junção. Como eu vou desenvolver o meu cliente para essa hipnose ericksoniana, que é o método que eu utilizo, é diferente. Entendi. E conforme o contexto e os fatos que ele me passa, é onde eu faço essa transição da hipnose. Entendi. E depende muito o processo de cada um, né? Por exemplo, tem pessoas que eu acredito que desenvolvam rápido, né? Que estão mais abertas a decisões, eu acredito que seja assim. A hipnose é permissão também. A mudança de vida é permissão. Por isso que eu falo, existem técnicas para tudo isso. Entendi. Não sei se você já participou de algum evento vivencial. Como assim? Treinamentos de comportamento humano, convivências, técnicas. Não, treinamento mais voltado para empreendedorismo. Em breve vai ter o meu, né? Vou deixar spoiler da data. Sim. E isso é só para mulheres nesse momento, né? Para quem realmente ela quer entender não só o propósito, porque eu falo, não vou falar de propósito, eu vou falar de essência. Sim. Porque se eu conheço a minha essência, eu vou entender o meu propósito. Nossa, eu tenho que entender a minha essência, quem realmente eu sou. Propósito, você pode encontrar várias formas de falar sobre ele. Hoje eu sei que o meu propósito de vida é transformar vidas.
conforme a minha vida foi transformada, independente o problema, a situação. Porque eu falo pra vida que hoje tudo tem solução. Vamos lá identificar? Vamos juntos? Então, eu vou trabalhar em cima daquilo. Sim. Só que isso foi desenvolvido. Sim. E todos nós temos isso. Todo ser humano. Com certeza. E assim, uma lição que a Leidiane, mentora, aprendeu com a Leidiane mulher. Se você fosse resumir. Se permitir. Eu fui muito reprimida na infância. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Tudo que você coloca na sua vida, não pode, não pode, você fica programado para não desenvolver, para não fazer. Sim. Muitas mulheres, eu falo que para quem veio de religiosidade, elas vivem um não pode. Sim. E quando elas vivem isso, não só mulheres, homens também, né, esse tipo de um bloqueio, eles começam a reprimir. Existe até uma música, não se reprima, não se reprima, né? Uhum. E quando eu identifiquei essa forma de não reprimir as minhas vontades, de realmente, às vezes você vai quebrar a cara, tá tudo bem. Uhum. Vai lá, faz o teste. Quebrou? Volta, reorganiza. Mas se eu não se permitir viver aquilo que eu quero, eu tenho vontade, mas eu tô reprimida. Se permita. Eu aprendi com a Leide, comigo mesma. Porque muitas das vezes eu nunca me joguei para viver o que eu sempre desejei. Entendi. E eu fiz uma viagem em 2023 de 3 dias de ônibus. Foi a minha primeira permissão da lei de mulher. Ali era a lei de mulher. Sim. Não a lei de terapeuta, Sim. não a lei de psicanalista, nada disso. Não quis viver nada daquilo. Eu só entrei dentro daquele ônibus e falei, aqui vai ser minha terapia, eu e eu. Sozinha. Oh, é bom. E fui desbravar. Gente, aí depois nunca tinha feito trilha, montanhas. Eu aprendi o quê? Quando eu tô nessas situações, eu não tô com pessoas. Eu tenho hora que eu gosto, principalmente na corrida. Adoro correr. Mas às vezes eu prefiro correr sozinha. Sim. É fone, é música, porque é a Leide com ela mesma. Eu gosto desses momentos também. Sabe? E eu acho que é importante isso, até pra gente não criar dependência emocional, né? Sim, também. Mas essas formas de você, igual eu falo, não tô trabalhando essência. Quando eu tô no barulho, quando a minha mente é barulhenta, quando o externo é barulhento, como que eu vou sentir a minha essência? Sim. Não tem como. Mas eu percebo que algumas, principalmente mulheres, elas não conseguem ficar sozinhas, elas não conseguem viver na solitude. Mas tem por problema. isso que fala que nas minhas mentorias, ela precisa fazer isso. Eu não sabia meditar, eu tô num ambiente aqui que eu me senti em casa. Mesmo estando aqui dentro do podcast, mas é um local que é onde eu aprendi a meditar. Sim. Então, já na hora que eu entrei, o que aconteceu? A gente dispara âncoras. Sim. Tô pronta, tô ótima, tô em casa. E isso é tão verdadeiro que a última vez que eu estive em Rondonópolis, chegou um rapaz que é amigo dos meus pais. E ele separou há praticamente 1 ano, 2 anos, 1 ano e meio. E ele falou assim, e a gente tava conversando sobre relacionamento, né? Eu, meu Sim. pai, ele. E ele falou assim, gente, eu não consigo ficar sozinho em casa. Ele tem problema com ele, né? Com a companhia dele. Ele a essência dele ainda não está resolvida. Não está. Ele assim, não consigo ficar sozinho dentro de casa. E aí ele vai pegando um relacionamento atrás do outro. Não vai dando certo, vai se frustrando. Porque ele não consegue ficar com ele. E nós vamos gravar outro podcast que a gente vai, eu até já tô falando aqui, né? Vou deixar já firmado. Porque eu, nessa descoberta dessas últimas semanas, eu tenho feito vários, né, conteúdo comigo ali. Sim. E hoje mesmo no almoço que eu tive, eu ainda falei sobre isso. Eu percebo que, às vezes, hoje não é só mulher. Como eu falo para mulheres, né? Sim. Eu adoro trabalhar com mulheres. Mas eu percebo que o ser humano em si, eles estão tão dependentes que eles suportam coisas por não conhecer a sua verdadeira essência, por não saber a sua real identidade. E eu vejo isso acontecendo, eu pensava que isso era só com mulheres, mas não, está acontecendo com homens também. Eu vejo, gente, que se você não sabe o que você merece viver, você vai suportar cada coisa num relacionamento. Eu acho que sabe o que muda, Leide? O homem busca uma fuga, um tipo de fuga, Sim. E a mulher é outro tipo de fuga. Eu identifiquei como quando a mulher
ela busca um salvador. Isso eu vou deixar para o próximo podcast nosso. Sim. Quando ela busca um salvador, porque ela busca um pai, às vezes, por não estar curada sobre isso, ou algo para salvar a vida dela, pode ser a mulher mais linda da face da terra. Ela vai se sujeitar a viver a merda que o homem oferece. Aí que vem os relacionamentos tóxicos, né? Que vem os relacionamentos Os tóxicos. abusivos. Gente, isso foi tão forte que eu vi uma mulher tão linda, tão linda, tão linda, assim, sabe? Corpo, tudo do jeito Sim. que muitas mulheres falam, nossa, que mulher maravilhosa. E o relacionamento que ela estava vivendo, Por horrível. ela mesma não estava mais aguentando, mas ela estava suportando porque ela precisa de um salvador. Sim. Mas Salvador é a nisso- dependência emocional que a gente Não não só fala, dependência não é? emocional, ela não acredita que ela é capaz de poder viver algo através do trabalho dela, das entendi. capacidades, que é como eu falo nos níveis neurológicos da reprogramação mental, das capacidades, Sim. dos comportamentos, das habilidades que ela tem com ela. Ela não acredita nisso. Então, por isso, ela suporta Entendi. uma merda do lado dela. Eu vou falar dessa forma porque, realmente, não que o homem seja, mas o comportamento dele é assim com ela. Sim, Então, sim. E boa parte das mulheres, eu não falo só das mulheres, não. Igual Homens. Eu citei esses homens, né? Parece que eles estão meio perdidos. Eles querem uma solução imediata pra dor. eles têm vivido o imediatismo. Isso é natural. Hoje não é isso. só um, é muito. O ser humano hoje no mundo tem vivido o imediatismo. Eu preciso pra ontem. Não. Sim. Você não nasceu de um dia pro outro. Sim. E agora eu quero que você passe que dê uma dica para as pessoas. Você tem uma energia muito boa. E como que você consegue manter essa energia? Eu acho que é mais ou menos que a gente falou. É tão doido isso de manter energia. Eu já acordo já nesse nível de energia. Sim. Gente, eu falo que eu também não era assim. Eu fui taxada na minha família de arrastar o pé. Tem gente que vive isso, tá? Eu andava arrastando os pés. Desde pequenininha, era lá, tipo... Meu pai não aguentava, olhava aquilo lá, leite arrastando os pés, arrastando os pés. Por isso que eu falo, é uma decisão. E depois que eu aprendi... Mas você tem algo na sua rotina que você fala assim, eu não abro mão? Não abro mão da atividade física. Tá. Não abro mão Então, de... endorfina. A primeira coisa do dia é falar com Deus. Então volta para aquele assunto que nós Lá falamos. atrás. Corpo, alma e espírito, né? Corpo, alma e espírito. Então a energia... A minha energia vem dali, a energia vem dele. A minha energia vital é dele. Sim, entendi. Eu acordo, opa, que legal, acordei. Só que eu tenho isso programado. Lembra que a gente pode programar isso. Isso aqui é um estralo para programação. Sim, sim. Opa, acordei. Vamos lá. Obrigado, Deus. Obrigado, vida. Obrigado por mais um dia. Sim. E aí é onde você passa a ser grata, uma pessoa grata. Obrigada pela vida. Então, na hora que você levanta, você já levanta num nível de energia. Pronto, agora treino. Mas se eu não treino durante o primeiro horário da manhã, que às vezes já é o meu dia, já é... Só que eu tenho a minha rotina de suplementação. Eu suplemento a minha alimentação desde 2010. E uma coisa que eu sempre vejo você postando sobre constância. Constância. Porque as pessoas começam num gás, não, porque eu vou fazer dieta, eu vou cortar isso, eu vou cortar aquilo, eu vou fazer exercício, agora vai. Dura o quê? 22 dias. E isso eu precisei reeducar. Na minha história eu conto, eu não gostava de treino, não gostava de nada de que seja todo dia igual. Nossa, que mudança, então, né? Muito. E hoje você fala tanta inconstância. Todos os dias. Pra ter o resultado, Existe tem um que ter mentor constância, que né? eu carrego hoje, que ele é mexicano, né? E ele fala do jeito dele, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu já ouvi esse vídeo trocentas vezes, todos os dias, todos os dias. E isso gravou. Sim. Isso é uma programação. Sim, E se é todos os dias, por que eu vou falhar um dia? é verdade, tá certíssimo. E isso fez com que eu identificasse que eu precisava, que se eu quisesse, ou se eu quero viver algo novo na minha vida, eu preciso ser constante. Eu preciso aprender a cumprir aquilo que eu prometo pra mim. Isso quem diz muito é Joel J. Eu Se gosto você dele também. promete algo pra você e você mesmo não cumpre, você não consegue prometer nada pra ninguém. Sim, Você não vai cumprir. é verdade. Então, se promete pra você, cumpra. Comece a cumprir pra você aquilo que você prometeu. Isso é uma dica, tá, gente? Se você Sim. prometeu que vai fazer, então, meu filho, não durma enquanto você não faz. É verdade. Você prometeu que você vai treinar? Então faça.
Constância todos ali. os dias. Então, a mudança não começa lá fora, a mudança começa aqui dentro. A resposta não está aqui fora, a resposta está aqui dentro. Sim. Então, depois que eu fui aprendendo isso, eu falei, putz, tá tudo na sua frente. Tá. Só que eu preciso enxergar, criar o meu próprio método para mim, que deu certo, que funciona, e começar a duplicar isso. E isso vai levando de uma forma, não que seja igual, deu certo, faça, desenvolve, pare de reter. Que é a mesma coisa de dizer, pare de reprimir. Entendi. Então, se você permitir, todos os dias, que a sua vida vai ser extraordinário, independente, se aconteceu algo que, às vezes, o pneu furou, só furou porque você tem carro. Se você não tivesse carro, você não ia furar pneu. Com certeza. Então, ressignifica rápido, dá a volta. Não fica parado ali no problema, né? Não fica. Bom, a gente tá indo pro final do podcast. Passou Tão gostoso, né? Passou faltou só voando café, esse podcast. Faltou pão de queijo, faltou tudo. Na próxima eu vou trazer o chimarrão. Isso. Passou voando esse tempinho aqui. Mas antes de nós terminarmos, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e... Qual uma frase que te define, um pensamento, e para você transmitir para as pessoas que te ouvirem? E aí depois você já coloca seu arroba aí para as pessoas ouvirem. Então, seu contato. tantas frases que eu carrego, que para quem me segue aí sabe que sempre eu coloco frases, né? Mas sempre tem que impacta, mas uma coisa que a gente marca, que né? me marca muito, que eu carrego sempre. Primeiro de tudo, é você ser grato. E então isso eu não vou deixar de falar nunca, que Deus, quando realmente eu passei a viver em Cristo, não falar somente, porque muitas pessoas só falam de Cristo. Falar, todo mundo está falando, como eu falei, até papagaio, se você ensinar, ele vai falar. Sim. Mas você viver em Cristo é diferente. Cristo ele não deixou mensagens aleatórias, ele deixou vida. E ele vive. Se você faz com que ele vive em você, você transmite isso. Sim. E é o que eu peço para Deus todos os dias, para que eu possa ser uma mensageira dele aqui na Terra. E a mensagem que eu trago para que você transforme, que é igual você fala, pra gente muda essa, né? É constância. Constância, esse eu sempre coloco, né? No meu. Sempre vejo. Constância é tudo. Porque cada vez que eu falo isso para mim, que constância é tudo, você está reafirmando que você precisa ser constante. Sim. E não é constante para as pessoas, é constante para você. Seja de verdade para você. Aí fora tem muitas conversinhas, mas quem é você? Sim. Então vá buscar a sua essência, vai descobrir, vai se permitir, vai buscar ajuda. Sim. Não é errado, não é feio. É maravilhoso quando você passa a viver essa transformação. Porque muitas pessoas querem transformar outras pessoas. Mas e você? Já conseguiu se transformar? Já conseguiu viver essa transformação? Ou só está buscando ainda? Olhe para dentro, a resposta está aí. Sim. Vai encontrar. Leide, eu não sei. Como que eu faço? LEYDIANY, rosa, @ né? Que é o Instagram. E entrou ali, pode falar, pode perguntar. É uma coisa que eu quero ser constante e eu vou deixar isso aqui. Quanto mais você fala em público, você reafirma em público, Sim. fica muito mais fácil para você cumprir. Isso é uma das coisas que eu utilizo nas minhas, né, da forma das mentorias. Quando você coloca em público, é uma coisa que eu quero. Né, levar esse conteúdo para a internet, levar mais ferramentas que eu falo que a internet faz com que chegue mais rápido. Às vezes é uma outra forma de servir mais rápido, Sim, de mostrar a sua muitas pessoas, de alcançar mais pessoas. Eu falo que a internet é uma bênção para isso. Sim. E que tem muitas pessoas precisando de ajuda. Sim. Eu sozinha não dou conta. Então vamos se transformar para ajudar mais pessoas. Isso, boa. Não sou sozinha na face da terra, eu tenho que ter mais gente para ser esse mensageiro. Então sim. vamos lá. Eu não dou conta, o mundo é muito grande, é muita Sim. gente. Então seja bem-vinda, mais pessoas para ajudar mais pessoas. É isso aí, quero te agradecer muito por essa entrevista. Obrigada. Tenho certeza que esse conteúdo, cada entrevista é um conteúdo diferente, e serve para as pessoas, né? Diferente. O seu é mais relacionado a emoções, né? Ao autoconhecimento interior, porque começa, eu acho que daí, né? Sim. Começa.
E eu quero te agradecer muito. E aí, a gente tem que marcar as próximas Vamos. entrevistas, hein? Vai ter mais. E isso eu carrego para dentro, né? Sim. Da vida mais na terapia que eu falo. E eu levo isso também, esse conteúdo para dentro das empresas. Eu trabalho com consultoria empresarial, então eu carrego Sim. muito isso para dentro das empresas. Então tem forma de ajudar os empresários a reter os seus próprios colaboradores, Sim, que sim. hoje eu vejo que... Uhum, com certeza. Então tem muito assunto aí para poder ajudar vocês. Então tá bom. Então você que escutou o vídeo e serviu, tenho certeza, ou em partes ou em todo, curta esse vídeo, compartilhe. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, essa é a hora. Ok? Até o próximo episódio no podcast Vitrine de Negócios. E é isso.